Olá, a graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu quero trazer um pouquinho de uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é o segundo episódio sobre uma série que eu estou fazendo, a forma como que Deus é chamado ou a forma como que Deus é conhecido. Às vezes você pode ter escutado inúmeras pronúncias sobre o nome de Deus ou como as pessoas falam sobre Jesus, conhecendo ele como Jesus, o filho de Davi, que foi o tema do primeiro episódio, ou como Yahvé, como Deus Rafá, Jeová Jiré, Elohim, El Shaddai. E eu quero trazer um pouquinho sobre as explicações bíblicas, sobre essas formas como que Deus é conhecido e o porquê desses nomes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nome Yahvé, que também é revelado a Deus aqui sobre esse nome. E eu quero trazer um pouquinho do que a Bíblia diz sobre esse nome. Eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum teólogo tão assim famoso que já estudou muito a fundo, mas eu estou estudando e quero trazer aqui a minha interpretação e sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Então, se você achar que algo está errado, você tem todo o direito aí de comentar e querer me corrigir, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e para espalhar também um pouquinho a palavra de Deus, para que você venha conhecer esse Deus tão grande, que é o que eu quero falar aqui na palavra. E hoje, como eu falei, eu quero falar sobre o tema de que Deus era conhecido como Yahvé. Na verdade, eu procurei aqui na Bíblia e vi alguns vídeos e procurei também na internet. Esse nome Yahvé, ele vem de uma tradução que antes era somente 4 consoantes. Era o Y, o W, o H e o H. Então era YHWH. E não tinha uma pronúncia correta, ele era uma palavra onde as pessoas pronunciavam para dizer que o nome de Deus era dessa forma. Eu não sei fazer a pronúncia correta do hebraico nessas palavras, mas depois eu vi que dessa palavra que se originou o Yahvé. E aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, exatamente no capítulo 3, que é onde Deus se revela para Moisés, ele vem se apresentar como o grande eu sou. E eu quero trazer aqui no capítulo 3, a minha Bíblia é uma King James, e nessa versão aqui da King James atualizada, vem muito escrito esse nome Yahvé quando se fala de Deus, quando se usa o nome do Senhor. E aqui no começo do capítulo 3 é onde Moisés sobe ao Monte Horebe para orar e a sarça ali começa a queimar e Deus se revela para Moisés através da sarça. E a partir do versículo 7 é onde Deus envia Moisés na missão de tirar o povo do Egito. E ali ele vai se revelar para Moisés. Ele começa a falar com Moisés, pedindo para que Moisés fosse até o faraó e pedisse para que o faraó libertasse o povo dele, que deixasse o povo ir e que Moisés guiaria o povo. E no versículo 11, Moisés diz assim: Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? E aqui tem um ponto de interrogação no final, então ele questiona Deus perguntando: mas Deus, quem sou eu para chegar lá na frente do Faraó? Eu não sou ninguém, eu vou chegar na frente do Faraó, vou me apresentar e vou pedir para ele libertar o povo? E nessa hora Deus se revela a Moisés e diz assim: e assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestarei culpa a Deus nesse mesmo monte. E aqui Deus já se revela quando ele diz assim, que a prova de que este eu sou é quem te envia. E continuando aqui no versículo 13, diz assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então Moisés ele vai questionar a Deus e fala: tá, eu vou chegar lá no faraó, vou chegar no povo e vou falar assim: olha, o Deus dos seus antepassados me mandou. O que eu vou dizer se as pessoas perguntar: mas que Deus é esse? Lembrando que naquela época era uma época totalmente politeísta, era uma época de muitos deuses, onde eles adoravam muitos deuses. Então era muito fácil você chegar e falar: o Deus fulano de tal me mandou, o Deus ciclano me mandou. Porém Moisés ele queria ser fidedigno a Deus, ele queria ser fiel a Deus. E ele questionou a Deus e perguntou: Deus, mas o que eu faço quando eles me perguntarem qual o Deus que me mandou? Porque eles adoram muitos deuses. O que eu vou falar? O Deus dos seus antepassados?
E é nessa hora que Deus se revela para Moisés, é nessa hora que aparece o termo aqui, Yavé, na minha Bíblia, que diz assim: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yavé, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Então aqui é onde Deus se revela a Moisés e fala para ele: o grande eu sou. Por isso que o significado da palavra Yavé é isso: o grande eu sou, o Deus dos deuses, o único Deus que existe. E ali Moisés entende que se apresentar diante ao povo, se apresentar diante ao faraó, falando simplesmente que um Deus mandou ele, seria uma situação, mas se apresentar diante a Faraó e se apresentar diante ao povo e dizer que o grande eu sou, o Deus dos deuses, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que mandou ele ali, era totalmente diferente. E aqui vem esse termo Yavé, e é assim que eu quero que vocês tenham essa interpretação baseada no que eu vi na Bíblia, que Yavé vem do significado o grande eu sou, o Deus que é, o Deus que tudo fez, o Deus que não precisa de outro Deus, um Deus que simplesmente ele é, ele foi e ele sempre será o único Deus das nossas vidas, é o Deus que devemos clamar a ele todos os dias. E quando você tem essa interpretação de ser um Deus, de ter um Deus, de servir um Deus que ele é e que ele foi e que ele sempre será, você tem uma certeza no seu coração que todas as vezes que se apresentar um problema na sua vida, todas as vezes que você se sentir indeciso ou se sentir fraco de chegar a uma situação ou de enfrentar algo, você tem que se lembrar que o Deus que é, o grande eu sou, o Deus Yavé, é Ele que te manda, é Ele que te coloca ali à frente de uma situação. Então, todas as vezes que você tiver um grande problema na sua frente, lembre-se que Yavé que te mandou, coloque o nome de Deus em primeiro lugar. Assim como Moisés se achou indigno de chegar diante ao faraó e se apresentar e falar que ele estava ali para libertar o povo. Mas a partir do momento em que Deus falou para ele: vá em meu nome, diga que o Deus, o grande eu sou, te mandou lá. Moisés entendeu que ele estaria debaixo da cobertura de Deus, que ele estaria ali representando um grande Deus e não representando a si próprio. E muitas vezes na Bíblia diz, quando a gente ora e quando a gente pede para Deus que nós diminuímos e Ele cresça, é dessa forma que devemos lembrar que Deus tem que estar à nossa frente, que devemos apresentar a Ele diante dos nossos problemas, que Ele é um grande Deus, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é o grande Deus. Essa é a interpretação que eu trago para vocês nesse dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, curte, compartilha esse vídeo, manda para alguém que precisa entender que o grande eu sou, o Deus dos deuses, está na frente dele, que não há nenhum problema, que não há nenhuma barreira, nenhuma porta que fique fechada diante desse Deus. Eu desejo para você a graça e paz de Cristo.